Muito bonito esse hino, né? Especialmente quando a gente pensa naqueles que já partiram. Deus abençoe, irmã. Vamos para Levítico. Deixa eu botar aqui. Levítico 22, 17 a 33. Levítico 22, 17 a 33. Nós vimos 22, do 1 ao 16, semana passada. E hoje, do 17 ao 33, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado ou de rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, o aleijado, o mutilado, o seroso, o sarnoso, o cheio de impinges, não oferecereis ao Senhor. E deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém o novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro, nenhum destes animais oferecereis como o pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos a vosso favor. Defeitos que há no estrangeiro, tá? Disse mais o Senhor a Moisés: Quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja, vaca, ou seja, ovelha, não imolarás a ela e a seu filho, ambos no mesmo dia. Quando oferecer de sacrifícios de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. No mesmo dia será comido, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Oremos. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Como Tomé disse, Tu és Deus meu e Rei meu, Tu és o Cristo. E nesta noite, ó Pai, como foi bem lembrado, nós precisamos ouvir o Senhor. Tu és um Deus pessoal, que fala, que tem intenções, vontades, que comunica-se ao seu povo, e que na matéria que temos, no assunto que temos aqui, cresçamos, nos amoldemos, ou sejamos moldados, aperfeiçoados,
e lá fora possamos demonstrar o padrão do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Adoração faz parte da vida da igreja, como também faz parte da vida do salvo. Uma igreja que não adora, né, é uma coisa bem esquisita. Mas uma melhor maneira de a gente afirmar isso é o seguinte: adoração é a vida da igreja. Em lugar de dizer que adoração faz parte da vida da igreja. E não somente adoração é a vida da igreja, como também é a vida do salvo. Então eu creio que aqui nós já começamos com uma diferença muito grande de pensar em adoração como uma etapa, um período, um bloco, um momento, como fazendo parte de, em lugar de nós abraçarmos a ideia de que adoração é tudo que nós fazemos, fazemos por adoração. O nosso trabalho, o que quer que seja em casa, no trabalho, na escola, fazer como uma atitude de adoração a Deus. Adorar ao Senhor pode ser feito com palavras, com ações, com pensamentos. Lembre, louvor pode ser mais aquela parte musicada, aquela declaração mais poética, mas adoração é uma atitude de reconhecimento da superioridade do outro. E no caso de Deus, adorar ao Senhor pode ser feito com palavras, com ações, com pensamentos, mas nada disso pode ser feito sem santidade. Adoração verdadeira não existe sem santidade, sem consagração, sem sinceridade de coração. Jesus repetiu as palavras do profeta Isaías. Você pode ler Isaías comigo, 29:13, texto conhecido. Jesus usou isso com os fariseus. Isaías 29:13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Por isso que a adoração sem santidade não existe. O modelo que Deus deixa em Levítico, né, o que é na pedagogia o modelo lúdico? Quando você tem criança, você usa brincadeiras, jogos para ensinar coisas. Então isso é algo lúdico. Não dá para aplicar tanto isso com a questão das ofertas, mas o modelo de ensino de Deus é pela observação e prática. Eles deveriam ver e fazer exatamente o que eles estavam vendo. Por isso que é importante nós sermos modelos. Porque muitas pessoas têm dúvidas do que fazer, mas tendo um modelo santo, a dúvida é dissipada. O modelo de ensino pela observação e prática visa saturar, imprimir nas mentes que Deus é santo. E esse é a tônica do livro de Levítico, e o que nós vamos ver em Hebreus, que Jesus é superior a tudo. Tá? E ele é o santo do livro de Levítico. Isso para terem uma correta visão sobre quem Deus é, como também para terem uma correta aproximação para adorar de fato quem Deus é. Para adorar corretamente. Então Levítico nos lembra que o Senhor não aceita qualquer coisa. O Senhor não aceita qualquer coisa. Você já usou essa expressão? Eu dei o meu melhor para Deus. Eu já usei. Você já deve ter usado. Já deve ter feito alguma coisa. Senhor, esse daqui é o meu melhor. Esse daqui não é para desmotivar ninguém. Mas muitas vezes, a desculpa de dar o melhor é algo que atrapalha para fazer o excelente. Para fazer o excelente para Deus. Nós podemos entregar o melhor? Podemos. Mas nós somos chamados a ir além disso. O livro de Levítico fala para nós o seguinte: Deus não aceita qualquer coisa. Como também não aceita que seja feito de qualquer forma. Não aceita qualquer coisa e não aceita de qualquer forma. E a maturidade espiritual, ela discerne e se preocupa com essas coisas.
Eu sei que não é o nosso problema, irmãos, e eu não quero ficar falando de algo fora dos nossos muros, mas você não vive dentro desses muros. Você lida, conversa, interage, se relaciona com pessoas, e às vezes pessoas que se dizem convertidas, evangélicas, de outras igrejas, e quando entra no assunto de adoração, chega até a dar uma dor no coração. Chega a dar uma tristeza. Às vezes, eu estou passando de carro em alguns bairros aqui, ou às vezes quando estava andando a pé mesmo, vejo algumas portas abertas e as coisas que acontecem ali me dói o coração de pensar, aquilo não é adoração. E não é porque não é modelo batista regular, mas é porque estão fazendo as coisas da forma como eles querem entregar para Deus, em lugar da maneira como Deus pelo menos nos deixa direção. E a pergunta que esse texto faz, ou que nós devemos fazer à luz desse texto é, como posso adorar o Senhor adequadamente? Como eu posso adorar a Deus adequadamente? E não há nenhum manual moderno que possa substituir o que temos tanto na Bíblia toda, principalmente em Levítico. Eu não sou muito fã do princípio regulador do culto cristão, não sei quantos aqui conhecem, né? Porque aquilo ali é uma continuidade da lei absurda. Mas a ideia é válida. Nós não precisamos ficar à mercê da nossa mente para adorar a Deus. Tem direção, tem critérios, a clareza. No Antigo Testamento, a externalidade era uma maneira de moldar o coração. Aquilo que eles viam de maneira externa, eles deveriam aplicar ao coração. O Novo Testamento trabalha de uma outra maneira. Como nós temos o Espírito Santo habitando em nós, ele aplica verdades espirituais para que de dentro para fora nós sejamos essa referência externa que Deus deixou gravado em várias formas no Antigo Testamento. Então, qual é a ideia do texto? Nós só temos 2 pontos nesse sermão. A ideia é o seguinte: a santidade de Deus demanda uma aproximação correta. Lembra? Oferta e aproximação é praticamente a mesma coisa. Eu estou chegando perto de Deus. Isso não geograficamente. Mas a ideia é, eu estou indo em direção ao santo, ao sagrado. Como posso fazer isso? De que maneira devo proceder ao me aproximar de Deus? Nossa entrega deve ser pura e santa. Então, quando fala dos animais sem defeito, a ideia é como que você deve se aproximar, com pureza e santidade. Então, nosso primeiro pensamento é o seguinte: o Deus Santo não aceitava qualquer coisa em seu altar. Então, as palavras-chave que vocês vão encontrar nesse pedaço é aceitação e altar e oferta. Essas 3 coisas estão unidas. A oferta precisa ser aceitável para que ela possa estar no altar de Deus. Deus antes falou aos sacerdotes: quem pode estar ministrando no altar? Que homem pode pegar as coisas santas e colocar no lugar santo? Quem pode ir e falar em nome do povo diante de Deus? Que é isso que o sacerdote fazia. Agora, Deus está falando o seguinte: o que vem à minha presença? O que é entregue? São os animais. Então, a primeira coisa que nós prestamos atenção, numa leitura da qualidade dos animais, é que todos eles nos lembram de requisitos de pureza nas ofertas. As ofertas precisavam ser sem defeito, porque Deus é sem defeito. Aquilo que vinha a ser oferecido para Deus precisava ser semelhante no aspecto de santidade, igual a Ele. Nos versos 19 a 21, Deus especificou que apenas animais sem defeito eram aceitáveis, tinham valor, enfatizando a necessidade de pureza e perfeição nas ofertas, o que reflete a sua santidade. Nesse ponto eu não preciso ficar explicando oferta de manjares, oferta pacífica, oferta de holocausto. Eu sei que a gente está muito distante do capítulo 1, mas vocês têm uma ideia do que é. O holocausto era aquela oferta que tudo ia para Deus. Oferta de manjares eram ofertas que não tinham sangue,
que eram coisas da terra, e ofertas pacíficas eram ofertas de votos. Havia a questão do animal também, mas não tanto quanto a questão do holocausto. De qualquer maneira, Deus está falando de dois tipos aqui. Um de voto, fiz um voto para Deus, preciso pagar esse voto, e parte do pagamento desse voto era a entrega de um holocausto, era a entrega de uma oferta pacífica, era a entrega de uma oferta de manjares. A outra era a oferta voluntária. Olha, eu estou com o meu coração inclinado a adorar a Deus. Vai no fundo de casa, pega um animal, vê o melhor e fala, eu quero ir voluntariamente. Quero ir voluntariamente até lá. E eu quero entregar isso para Deus. Nada de oferta compulsória. Ninguém era, vamos dizer assim, nesse contexto aqui, imposto a adoração, era voluntário. Por isso fala de ofertas voluntárias. Mas lembra, oferta aqui não tem nada a ver com dízimo, dinheiro. Não tem nada a ver com finanças. Tem a ver com adoração. Oferta era uma maneira de adorar a Deus. Uma das implicações espirituais desse requisito de perfeição, dentro do que Deus não aceita qualquer coisa em seu altar, a oferta de um animal com defeito poderia ser visto como um desrespeito, desconsideração. Lembra Malaquias? Malaquias todo mundo conhece. Tá? Vocês me entregam qualquer coisa. Por que chegou nesse ponto? E Deus vai com o dedo na ferida. Vocês, sacerdotes, estão fazendo o meu povo tropeçar. Vocês deveriam pontuar, vocês deveriam falar, vocês deveriam ensinar, e vocês se calaram. E o povo vem e faz o que quer na minha presença. Eu vou cobrar vocês. Sugerindo que as ofertas deveriam refletir a reverência ao caráter de Deus. Então esse é o primeiro pensamento dentro da ideia de que Deus não aceitava qualquer coisa no seu altar. A pureza e a totalidade do animal sem nenhum defeito era uma maneira deles verem como Deus é santo, íntegro, uno, totalmente sem defeito. Mas haviam consequências para as ofertas inadequadas. No verso 20 diz o seguinte: porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. E parte do vosso favor tem em mente o termo expiação. Não preciso explicar isso também. Mas o processo eu tenho que lembrar vocês. O adorador chegava e colocava as mãos sobre a cabeça do animal, dando a ideia de que as transgressões dele estavam agora sendo punidas naquele animal que morria. Então a ideia de ser aceito a vosso favor, tenha isso em mente. O texto destaca que ofertas que não se enquadravam nos padrões estabelecidos por Deus não seriam aceitas, mostrando a importância de se conformar às instruções divinas. Ofertas inadequadas não têm valor. Ofertas inadequadas não têm valor. Em Isaías capítulo 1, Deus diz o seguinte: eu estou cansado de vocês. Quem vos requereu o só pisardes dos meus átrios? A minha alma está cansada de sofrer por vocês. Dando a ideia de que o povo estava inadequado para oferecer qualquer sacrifício. E qual que era o impacto disso na comunidade de Israel? A aceitação ou rejeição das ofertas poderia ter repercussões na relação da comunidade com Deus, ilustrando que a adoração deve ser feita de forma respeitosa e consciente. Eu não posso chegar de qualquer jeito diante de Deus. E aquela, venha como estás, já viu essa? Pegaram a música do Nirvana, né? Come as you were. Né? Lógico, você não tem como se mudar e se transformar antes de ir a Cristo. Então você vai dessa forma. Você vai dessa forma. Mas você não vai dessa forma com o desculpa de nunca se transformar, continuar a mesma coisa. Que infelizmente é o que nós vemos nessa parte chamada de louvor e adoração de muitas igrejas, que tomam a forma de shows do mundo e de qualquer que seja, e não prezam vamos dizer, pelo aspecto da reverência. A intimidade com Deus nunca pode
dar lado à irreverência. Porque eu tenho intimidade com o meu papai, eles sempre usam isso, né? Meu papaizinho. Eu posso pular, gritar, correr, né? Tem umas músicas assim, né? E corro na presença. Eu fico imaginando se, quando diz em Apocalipse, que quando o trono branco é estabelecido, até os astros fogem da presença. Se seres ou coisas inanimadas e impessoais tremem diante da santidade de Deus, porque o cidadão acha que pode correr. E gritar, e pular, e rolar, e fazer várias coisas, como se alguém importante não estivesse lá para que olhassem e prestassem atenção nele. Nem nós gostamos disso, de estarmos falando com alguém e a pessoa está fazendo outra coisa e não prestando atenção na gente. Por que vamos entregar isso para Deus? Terceiro, há uma relação entre santidade e adoração. Por isso que foi falado que não há como adorar sem santidade. Adoração como reflexo do caráter de Deus. As práticas de adoração e os rituais de oferta eram uma maneira do povo entender e respeitar a santidade de Deus. Lembra? Era um povo, vocês conhecem o termo chucro? Brabo, né, indomado. Eles saíram de uma situação de escravidão, de violência. Eles estavam aproveitando a liberdade naquele momento. E eu quero que a gente pense em todas essas questões, porque tem impacto no que a pessoa quer fazer depois que adquire uma liberdade. E uma das coisas é, eu libertei vocês, mas vocês não vão fazer o que vocês querem. E da forma como vocês querem, ou como vocês acharam que era. Eu preciso educar vocês. No Novo Testamento, em Tito tem, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador, Cristo Jesus. A graça que nos educa. Nós fomos livres, libertos do pecado, mas Deus está nos educando a como nos comportarmos enquanto estamos aqui. Mas nesse contexto, cada atitude, cada animal levado, cada observação, imagine um pai de família, imagine um jovem, ele se agacha, olha o animal e ele inspeciona o animal todo. Ele pararia e falaria, e a minha vida? Agora eu tenho que olhar para a minha vida, vou inspecionar a minha vida agora. Vou inspecionar o meu coração. Vou ver como eu estou vivendo diante de Deus. Se eu posso levar esse animal diante dele, se o meu coração está apto para isso. Deus visava ensinar de todas as formas. Mas também uma questão é a responsabilidade do adorador. Cada adorador tinha o dever de compreender as exigências divinas. Eu sei que a carta da ignorância é muitas vezes usada. Eu não sabia. Ninguém falou para mim. Lá em Levítico tem que se a pessoa pecasse por ignorância, ainda assim ela era responsável. A partir do momento que ela era avisada do erro, ela não poderia alegar, mas eu não sabia. Não, era isso? Vou lá resolver então. Vou lá entregar a oferta. Cada adorador tinha o dever de compreender as exigências divinas, demonstrando que a adoração deve ser realizada com um senso de responsabilidade e entendimento. Uma quarta questão envolvendo que Deus não aceitava qualquer coisa no seu altar, a importância da intenção. É intenção. Eu sei que muita gente também gosta de se balizar nisso, mas a minha intenção é boa. Mas a intenção tem que ser com uma forma boa. Deus não aceita qualquer coisa, e acho que eu vou repetir para virar um mantra na mente de vocês. Deus não aceita qualquer coisa, e Deus não aceita de qualquer forma. Deus não aceita de qualquer forma. O versículo 29, quando oferecer de sacrifício de louvores ao Senhor, e aqui é um resumo de todos os sacrifícios, faloeis para que sejais aceitos. O que Deus está falando através de Moisés? Tenha certeza que você está fazendo o certo para que ele seja aceito. Faça de acordo com a revelação para que ele seja aceito.
A intenção é, se eu levo um animal defeituoso, eu sei que não vai ser aceito. Mas se eu levo da forma como Deus pede, eu sei que ele vai ser aceito. Isso revela a adoração com o coração sincero. O versículo 29 nos lembra que a atitude do coração é crucial. A adoração deve ser genuína e não apenas o cumprimento de um dever, senão vai cair igual lá em Isaías 29. Esse povo me honra com os lábios. Faz porque tem um mandamento, tem uma regra, eles cumpriram a regra, está tudo bem. E a relevância das motivações. Ofertas podem ser fisicamente válidas, mas se não forem apresentadas com o coração correto e motivação genuína, não serão aceitas por Deus. Então, dentro desse primeiro ponto, o que nós marcamos é: o Deus Santo não aceitava qualquer coisa em seu altar. Nosso segundo pensamento é o seguinte: o Deus Santo continua não aceitando qualquer coisa em seu altar. Aí pode falar, mas aquilo ali é levítico. Tinha que ser assim. Hoje, por isso que eu quis fazer esse trocadilho, não aceitava e continua não aceitando qualquer coisa em seu altar. E isso nos mostra o seguinte: nós não temos que trazer animais, não temos que inspecionar nenhuma questão de deformidade em qualquer coisa, até porque não temos um altar de bronze, não temos levita, não temos brasa, não temos fogo, não temos nada disso. Todavia, contudo, mais entretanto, porém, continuamos adorando a Deus. Precisamos nos aproximar dele. E Deus não mudou os seus padrões. Pode ter mudado a forma da administração, mas ele não mudou a essência do que é administrado. Santidade continua valendo. Então, uma primeira questão que a gente pode marcar aqui, e talvez pegando uma sequência no Novo Testamento, é que adoração para nós seria oferecido com defeito se nós adorássemos a Deus com comunhão quebrada com os nossos irmãos. Seria uma maneira de você oferecer algo defeituoso para Ele. Quer ver isso? Vamos para Mateus 5. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versos 23 e 24. O princípio, ainda que nós estejamos lendo um texto que está dentro do período da lei, contudo o princípio é direcionado a todos aqueles que são discípulos de Jesus. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e aqui não é dinheiro, é ainda o contexto do Velho Testamento. Ao altar de bronze, o levita ia pegar um animal, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volta e faze a tua oferta. Eu estava pensando, como é que eu poderia fazer na mesma moeda os requisitos da antiga aliança na nova? Pensando. Então, esse é um desses. Paulo vai falar também isso na ceia à igreja de Corinto. Se você vem para adorar, ou se você está no seu ato de adoração, e você sabe que alguém tem algo contra você, o teu irmão, especialmente teu irmão em Cristo, vai resolver isso. Não ponha isso debaixo do tapete. Não ignore, achando que não, eu vou adorar a Deus, estou fazendo da maneira certa. Isso é oferecer qualquer coisa para Deus.
Eu sei que vai entrar naquele loop infinito e na dízima decimal infinita de, mas e se a outra pessoa isso? Se a outra pessoa não quiser te ouvir, o problema não é o que a outra pessoa está ou não fazendo. O problema é o que você deve fazer. Se você vem para adorar e você sabe que alguém tem algo contra você, faça o que Jesus mandou. Ouvi uma frase muito interessante hoje, que era uma pessoa simulando a conversa de Satanás com um crente nominal. E aí o Satanás virou para essa pessoa e falou, eu sou crente igual você. Eu creio em Jesus, mas eu não obedeço ele. Eu achei forte isso. Eu creio em Jesus, mas não obedeço ele. Irmãos, vocês que estão me ouvindo, vocês que estão me assistindo, se a sua vida é só de crer em Jesus e não obedecer, você e o diabo podem dar as mãos e pular amarelinha no parquinho. Porque isso é muito sério. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Para adorar a Deus, nós não podemos fazer de qualquer forma. Chegar aqui e saber que nós temos pessoas que estão de cara virada com a gente, e mesmo assim nós cantamos, ofertamos, conversamos, e nós não temos a intenção de resolver isso, é oferecer qualquer coisa no altar de Deus. É oferecer qualquer coisa no altar de Deus. Jesus ensina que se alguém tiver algo contra você, deixe a sua oferta no altar e vá se reconciliar com o seu irmão, e se enfatiza que a adoração deve ser precedida pela integridade nas relações interpessoais, refletindo santidade de Deus nas nossas ações. Segundo, a adoração deve ser feita com um coração sincero. Hebreus 10, 22. Vamos lá para a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Não vejo a hora de entrar em Hebreus. Hebreus 10, 22. Diz assim. Vamos ver o 19 ou 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Novamente, contexto de adoração. Entrar no Santo dos Santos. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Se isso daqui está falando do batismo ou não, a água, pelo menos na antiga aliança, é a ideia de, olha, você precisa se limpar. Jesus chega para Pedro e fala, eu preciso lavar os seus pés, preciso purificar vocês. Aí a ideia é que o coração sincero é um coração puro. Onde não houver pureza, não haverá sinceridade. Terceiro, ofertas de louvor, Hebreus 13, verso 15. Adoração não deve ser impedida ou oferecida à custa da comunhão de outros. O nosso coração precisa ser sincero, de coração, não, mais um domingo, vou lá, canto por cantar, sem pensar no que eu estou cantando, sem dar intenção, emoção naquilo que eu estou fazendo. Mas também fala das ofertas de louvor. Hebreus 13, versículo 15, diz assim. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A passagem destaca que devemos oferecer continuamente a Deus sacrifícios de louvor. O termo sempre
continuamente a Deus sacrifícios de louvor, os quais são fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, sugere que a verdadeira adoração deve ser uma expressão contínua e sincera, e não um ato ocasional. Bom, domingo eu adorei a Deus, mas a gente ter essa ideia de que tudo que nós estamos fazendo é uma forma de adorar a Deus. Um bem conhecido, não podia faltar, João 4:24, quem sabe de cor? Sem abrir. Conversa com a samaritana, a dica já foi demais. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Vocês já passaram 2 vezes por isso, na minha exposição e nas aulas de EBD. Então, vocês já estão afiados aí. João 4, 23, 24. Mas vem a hora, eu vou pegar o verso 21, para a gente poder entender melhor o que Jesus está querendo dizer. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Isso daqui é algo importante. Tá? Por isso que a gente vê muita gente fazendo loucuras, porque não conhecem a Deus. Fazendo as mais absurdas, sei lá como adjetivar. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus revela que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que a adoração deve ser autêntica, não baseada apenas em rituais. Vocês fazem nesse monte, eles fazem no outro monte. Mas em conexão verdadeira com Deus, que é santo. A adoração em espírito e em verdade requer que os adoradores vivam em conformidade à verdade de Deus, reconhecendo sua santidade e buscando a sua própria em ações e em atitudes. E por último, um outro texto que eu mencionando, vocês já vão fazer a ligação, Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Adoração como uma entrega total, como um sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Livro de Levítico todo resumido nessas expressões. Que é o vosso culto racional, a inteligência, a lógica do culto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a adoração nos inclina a conhecer a vontade de Deus. Paulo aqui exorta a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Significa que a adoração não se limita a momentos específicos, mas deve ser uma prática contínua que abrange toda a vida, refletindo santidade em cada ação. Lembra, Deus não aceita qualquer coisa, e Deus não aceita de qualquer forma. Para a gente concluir, 3 aplicações. Primeiro, essa questão da adoração realmente nós devemos levar a sério sobre cultivar relações saudáveis e reconciliadoras. Até a ceia é prejudicada por isso. Quem não discerne o corpo e lança a mão dos elementos da ceia, e o contexto de 1 Coríntios era uma igreja rachada, brigada, em que um não esperava pelo outro. Paulo diz, quando vocês se ajuntam, não é para a ceia do Senhor, não é para o bem que vos ajuntais. A adoração, ela leva em conta como nós estamos vivendo com o nosso próximo. Os salvos devem priorizar a reconciliação em seus relacionamentos, buscando resolver desavenças e praticar o perdão. A adoração autêntica começa com o coração livre de mágoas e ressentimentos. Tanto em casa quanto na igreja,
a promoção de um ambiente de harmonia e unidade é fundamental, refletindo a santidade de Deus em nossas interações. Isso pode incluir ações como pedir perdão e ser proativo em resolver conflitos e demonstrar amor ao próximo. Não empurre com a barriga, não dê brecha para Satanás. Segundo, integrar a adoração em todos os aspectos da vida. Se o sacerdote não podia nem comer, pegando o sermão da semana passada, se ele não estivesse cerimonialmente puro para pôr a mão naquilo que Deus colocou na mesa dele, que era santo, né? E ele tinha que levar isso para a vida toda, nós podemos aplicar isso para nós também, pensando na inteireza da adoração. A adoração deve ser uma prática contínua que permeia todas as áreas da vida, não se limitando aos momentos do culto. Os salvos são chamados a viverem em adoração, nas atividades cotidianas ou em momentos de louvor pessoal. E essa integração de adoração e vida prática deve refletir sinceridade e autenticidade do coração, buscando sempre agir segundo os princípios princípios de santidade de Deus, independente do contexto. Ou seja, não importa onde você esteja, você não pode se adequar ao ambiente para fazer as coisas para Deus. Seja o que você é diante de Deus em todos os lugares. E por último, viver como sacrifícios vivos diante de Deus. Nós somos chamados a viver de uma forma que nós honremos a Deus em nossas ações. Cada escolha, cada atitude, cada comportamento deve refletir os valores do reino de Deus, mostrando integridade e compromisso com santidade. E essa vida de adoração se manifesta em ações concretas, como servir aos outros, agir com justiça, mostrar amor e compaixão, reafirmando que a verdadeira adoração vai além de rituais e se reflete em testemunho ativo e genuíno da fé. Muitos ainda estão presos naquele período que levou à reforma. Passei pelo culto, está tudo certo, e o que eu faço fora, nada importa. Nós não estamos nisso. Aqui dentro não é nem a expressão máxima do que você é para Deus, é lá fora. Porque aqui dentro todo mundo é santo, não é? Aqui dentro todo mundo é santo. A questão é lá fora. É o que somos e o que fazemos lá fora. Deus não aceitava qualquer coisa no seu altar e Deus continua não aceitando qualquer coisa em seu altar. Não é qualquer coisa e não é de qualquer forma. E que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, purifica-nos, os nossos olhos, ouvidos, boca, as obras que fazemos, a nossa mão, os caminhos ou estilo de vida que temos, que nós não entreguemos qualquer coisa no teu altar. Que nós não brinquemos com a santidade do Senhor. Dá-nos, ó Deus, temor e tremor e ajuda-nos a sermos ousados para refletir lá fora os padrões de santidade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.